Bom dia, paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio, Deus abençoe o seu dia, que seja um dia maravilhoso na santa e gloriosa presença do Senhor. Ontem a minha leitura foi em Fortaleza, hoje já estou em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, quase na metade de uma jornada, né, para a glória do Senhor Jesus. E a gente vai dar continuidade à nossa leitura, estamos lendo o livro de Marcos, capítulo 13 hoje. Que Deus venha abençoar a nossa leitura, independente de onde a gente esteja, né, eu quero, né, seguir nesse propósito, né, de leitura. Nesse projeto eu estou lendo de segunda a sexta, que é para me edificar e também ajudar outras pessoas a seguirem com esse hábito, né? Então, vamos lá, né, sem mais delongas, pega a sua Bíblia, pega o seu material de anotação e vamos lá. Marcos capítulo 13 diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvides de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Então, a época que nós estamos vivendo agora é o princípio das dores. Se você acha que está difícil, vai ser mais difícil ainda depois. E aí vamos continuar aqui, né? Versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o Senhor está falando que quando estiver perto dele voltar, vai acontecer essas coisas, né? Que é o princípio das dores, não é as dores mesmo, né? Não é a tribulação que a gente chama, né? Propriamente dito. Mas é só o princípio, né? Quando a gente vê essas coisas acontecendo, então, guerras, rumores de guerras, né? Terremotos a gente já vê aí acontecendo já em alguns séculos atrás, né? Aqui no livro de Marcos, diferente do livro de Mateus, não traz muito detalhes sobre isso, mas no livro de Mateus diz também que nessa época será como na época de Noé, que davam-se em casamento, né, comiam e bebiam, né? Então essa passagem, esse é o sinal primordial para falar, né, a diferença das outras épocas, né? Porque sempre teve guerra, sempre teve terremotos, né? Mas esse sinal em particular, esses sinais, né, são os que mais mostram, são os que mais assim sinalizam, né, a volta de Jesus. Questão de darem-se em casamento, que é casarem de qualquer jeito, né? Não é só questão do homossexualismo, mas essa coisa de se juntar, né, de tentarem se unir, não somente com pessoas, né, mas tem pessoas até que se casam até com bonecos, né, como eu já vi, um homem que tinha casado com uma boneca de anime, né, enfim, tem várias coisas aí envolvendo a forma de darem-se em casamento. E também questão da comida, né, comiam e bebiam. Essa comida, né, e bebida tem muito a ver também com essa comida industrializada que a gente vê hoje. E essas comidas industrializadas, elas influenciam muito no nosso comportamento. Se você não sabe, né, o nosso estômago, nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, aquilo que a gente come influencia até mesmo na forma em que a gente assimila e pensa nas coisas, né?
Então a gente vê que o mundo está cada vez mais virado, cada vez mais. Parece que as coisas certas estão. Para as pessoas estão se tornando as erradas e as erradas estão normalizando. Né? Então existe aí toda uma programação mental e a alimentação, né, influencia também nesse sentido. Né? Então, para mim, eu acho que esse ponto da alimentação é o sinal que mais assim me sinaliza sobre a volta de Jesus. Além dessas outras coisas, né? É o que diferencia das outras épocas. E aí ele diz aqui no versículo 12 que o irmão e o pai, né, se entregaram à morte, né? O pai vai querer matar o filho vai querer matar o pai. Então, a gente vê aqui tanto a questão da violência, né? Mas aqui ele se refere mais nesses países do Oriente, que as pessoas não têm liberdade religiosa, não têm liberdade para ler a Bíblia. Então, quando tem nesses países orientais, né, que a pessoa aceita Jesus, ou melhor, essa pessoa ela é chamada, tocada por Deus, né? Deus se revela àquela pessoa, e aí a pessoa assume a sua fé, ela assume, mas de uma forma escondida. Ela não pode assim falar para o pai, para a mãe, que muitas vezes é um seguidor de outra religião, porque se ele for falar isso, além de ele sofrer preconceito, né, ele também vai sofrer perseguições ao ponto de entregarem ele até mesmo para as pessoas matarem, né, ele, independente se for o pai, independente se for o filho. Né? Então ele está se referindo muito àquelas nações orientais, né, em que eles tratam dessa forma as pessoas que professam a fé cristã. E aí versículo 14 diz assim: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, aqui a abominação do assolamento é o anticristo, que foi predito por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, aqui ele já está falando depois do anticristo, né? Quando o anticristo já tiver aparecido. Então vai acontecer todas essas coisas, né? Então ele está dizendo que quando o anticristo aparecer, que vai ter muitas pessoas que não vão passar pelo arrebatamento, mas que já vão ter assim a consciência das coisas que irão acontecer após o arrebatamento. Então hoje a gente fala, né, do arrebatamento, muitas pessoas não creem, mas quando isso acontecer, muitos dos que não acreditaram antes de acontecer vão ver que realmente era real, né? E aí vão ver, né, as coisas vão começar a se encaixar. E aí essas pessoas vão saber, né, que estão em perigo, e aí vão tentar se salvar de alguma forma. E o Senhor está dizendo aqui, né, quem estiver no campo não volte atrás, quem estiver no telhado não desça para casa, né. Então essas pessoas vão querer meio que se desesperar, né, mas o Senhor está dizendo assim, mantenha calma, né. Mas é claro, lógico, né, que Ele quer que as pessoas passem pelo arrebatamento, mas vão ter aquelas que não vão passar, né. E aí ele está dizendo que naqueles dias ele vai abreviar os dias, porque a gente viu que a gente está passando pelo princípio das dores. Mas nessa época não vai ser mais o princípio das dores, vai ser já as dores mesmo, né? Vai ser a tribulação. E nesse dia ele vai abreviar, porque se ele não abreviar vai ser mais sofrimento ainda. Então ele não se alegra quando vê as pessoas sofrendo, né? Vai ser um sofrimento muito grande, e para que esse sofrimento não perdure tanto, ele vai abreviar os dias. Então, versículo 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. Eu até grifei aqui, né, os escolhidos, porque eu me alegrei muito, né, por ter sido uma escolhida, né. Então, muitas pessoas falam, quando aceitar Jesus, como se o Senhor necessitasse da nossa aprovação, né? Como se a gente fosse escolher o Senhor, né? Mas na verdade, aqueles que não receberam Jesus ainda, foi porque ainda não, ou porque não
foi escolhido ou porque ainda não chegou o seu tempo, né? Mas todos aqueles que receberam a Jesus foi porque Ele os chamou, né? Ele escolheu, né? Então a gente tem que se sentir bem-aventurados, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, por termos sido privilegiados, né? De conhecer a palavra do Senhor, de, de conhecer a Jesus, né? O nosso Salvador, aquele que vai por fim toda essa imoralidade, né? Que está ao mundo e que vai colocar a sua santidade, né? Aqui neste mundo. Então, continuando aqui, né? Mas vós vedes que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai, né? Então a gente já leu, né, sobre a figueira, quando o Senhor viu a figueira sem frutos, e aí ela secou, né, ao ponto de não frutificar nunca mais, né? Então, nós devemos ser como diferente daquela figueira, né? Que a gente tem que estar preparado a todo momento. Não existe época para a gente se preparar, não. Todo dia é dia da gente estar preparado, né? Então, né, a gente lê um pouquinho sobre escatologia. A gente vê mais em Apocalipse. Tem mais estudos sobre escatologia. Eu confesso que eu não sou muito assim aprofundada em escatologia, né? Mas existem pessoas que estudam bastante sobre isso. Se um dia eu sentir no meu coração de me aprofundar mais sobre escatologia, quando a gente está no início da nossa fé, a gente quer muito saber sobre escatologia, né? Mas hoje, na fase em que eu estou querendo mais saber sobre questões da alma, né? Como curar a nossa alma, que é muito, muito importante. Não adianta a gente saber que Jesus vai voltar, saber os sinais, se a nossa alma não estiver curada, se nosso espírito não estiver fortalecido, né? Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus tenha abençoado a sua leitura, que você continue esse propósito, que Deus venha te fortalecer o espírito, né, que existe em você, a essência, que o Espírito Santo do Senhor venha viver, habitar em você, né, de uma forma em que ele tenha liberdade para agir na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor toque em todas as áreas da sua vida, na sua saúde, na sua alma, na sua família, lhe proteja de todo mal, e até a próxima.